Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Aqueles Dias, de Luana Cristine e Gil Gomes. Muito bem, estamos começando aqui mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho, aqui com... O Judeu Ateu. O Judeu Ateu todo mês para a gente falar sobre quadrinhos nacionais, né? O Quadrinho ao Quadrado é o nosso programa de quadrinhos nacionais do Ao Quadrado. Todo mês a gente fala de um volume específico de um quadrinho que você pode não ter lido, aí você ouve uma primeira parte do programa sem spoilers, e se você leu, você pode ouvir a parte que a gente fala com spoilers. Se você não leu, você pode ouvir também, nada te impede, mas não é recomendado. E o programa deste mês é sobre Aqueles Dias, de Luana Cristine e Gil Gomes. É um quadrinho lançado de forma independente, acho que foi pelo PROAC. Foi pelo PROAC, isso mesmo. E é isso, vamos falar sobre ele. Só que antes da gente ir pro quadrinho, Judeu, a gente gosta de avisar que nós temos um Apoia-se, correto? Correto, apoia.se/ao quadrado. Seu dinheiro é cíclico. Você dá pra gente dar pro artista brasileiro, ok? Apoia, o dinheiro inteiro vai quase todo de volta pra indústria. Não é o bastante pra pagar um aluguel, o que a gente recebe do Apoia. Se fosse, eu não pagava nada pra quadrinho nacional. Mas como não é, eu continuo comprando gibi. Muito bem, muito bem. E é o apoia.se/ao quadrado. Se você fizer apoios de R$10 ou mais, seu nome é lido aqui de forma recorrente, como as seguintes pessoas: o Maurício Xavier, Rui Carodi, Sóstenes Fragoso, Marlon Renan e Vinícius Félix. Muito obrigado. Obrigado. Judeu, vamos lá. Sobre o que é o quadrinho nacional Aqueles Dias. Aqueles Dias conta a história de Ana, uma menina pré-adolescente que tá passando por várias problemáticas na escola dela. Ela passa por bullying, ela tá entrando em puberdade, tá menstruando pela primeira vez, e num contexto... Aqueles Dias é uma história de época, né? Uhum. A época é os anos 2000 ali, do começo dos anos 2000, e a gente vai ver ela nesse contexto de começo de internet e tudo mais, lidando com os problemas de uma pré-adolescente comum. Exato, e aí tem uma passagem significativa sobre o qual ela na internet vai interagir com pessoas desconhecidas e que, né, não são bons exemplos para a sociedade. Né? Perfeito. É isso. É sobre isso que é Aqueles Dias. Judeu, eu quero começar direto pra gente se colocar. A gente nunca conversa sobre o quadrinho antes da gravação. A gente sempre descobre aqui. Eu quero, antes de tudo, saber a sua opinião geral sobre Aqueles Dias, antes da gente falar qualquer coisa. Vários altos e baixos, Estranho. Uhum. Eu acho que... Eu adoro história de criança sofrendo, de tipo, pré-adolescência ruim. Uhum. Não sofrimento demais também. Eu gosto de histórias de pré-adolescente e criança sofrendo bullying. Uhum. Eu sou muito anti-nostalgia. Eu odeio nostalgia. E na minha cabeça as pessoas sempre esquecem o quão ruim era ser criança. Então eu adoro essas histórias de... Esse tipo de história comum de criança e adolescente tendo essa sua vida cotidiana meio merda. Sim, só inadequação, aí vem a puberdade pra ajudar, aí problema em casa, aí problema com os amigos, né? Esse caldeirão convencional de histórias de adolescentes. Começa por aí, não exatamente a história mais inovadora do mundo, né? Conceitualmente, eu diria. Ok, essa história já foi contada. E nesse sentido, eu vou pra uma história como Aqueles Dias, procurando o que ela traz de diferente. Tem algumas coisas muito boas que ela traz de diferente, e eu quero comentar em detalhes. Então, no geral, não foi uma história que eu li e eu pensei, já li isso aqui 1000 vezes. Não, tem algumas coisas diferentes sendo feitas aqui, principalmente lidando com puberdade, menstruação. Tem umas cenas horríveis e maravilhosas lidando com isso especificamente, e só num âmbito bem geral. Eu não sei se eu fui o maior fã do final, por exemplo. Um grande ato final ali, eu achei meio... não fui muito fã, não. Eu tenho coisas que eu tava gostando, e aí tem duas coisas que eu fiquei... Duas coisas gerais, assim, da história que eu fiquei meio assim. Uma delas é, de fato, o destino da história ali, o caminho que escolheu seguir, a gente conversa sobre isso. E você falou sobre, eu não gosto de olhar pra adolescência com nostalgia, e aqui isso me incomodou um tiquinho, que parecia um desfile de nostalgia dos anos gratuito. 2000. Meio que
meio que não servia tantos propósitos. Parecia que era mais tipo, eu preciso colocar a ragatanga tocando no fundo porque era o que acontecia na época. Esses momentos não soaram nem um pouco orgânico, eu tô contigo. Teve bastante disso. Toda vez que aparecia uma coisa meio que, eu quis fazer uma marcação temporal aqui, hein, colocar isso aqui no contexto de tempo. Isso eu achei, sei lá, pareceu querer retratar parte de uma adolescência específica que os autores tiveram e que não contribuiu tanto. Como tem uma grande parte da história que envolve a internet, a parte de retratar a nostalgia de um MSN ali, por exemplo, fez todo sentido. Fez todo sentido. Eu também gostei disso. Sim. Funcionou completamente ali. Mas teve alguns que ficaram um pouco descasados que pra quê, né? Mas é isso. Eu só queria ter essa posição geral porque eu tô meio misto com aqueles tô dias. Misto também. Eu espero. O que trouxe a gente pra essa história, que foi eu lendo a sinopse, falando, ok, tem uma coisa aí, né? Essa parte de relação com a internet, né? De um radicalismo dentro da internet, tem uma ideia a ser tratado. Foi meio que isso que me trouxe. Pra mim, o que deu vontade de ler aqueles dias é que eu folheando aqui não me pareceu infantil. É isso que me atraiu. Não é no final dos contos. É uma história sobre pré-adolescente, escrita um pouco mais pra adulto, eu acho. Ou sei lá, jovem adulto, ou até adolescente. Mas não é pra pré-adolescente muito essa história. Eu senti, pelo menos. Ela é um pouquinho mais madura, assim. Exato. É importante de dizer que não somos, nem eu nem você, somos pessoas que menstruam. Então, essa parte em específica a gente não tem muito como opinar no sentido de, retrata realmente como é a realidade desse período, mas eu gostei dessa retratação. Essa foi uma das melhores coisas do gibi inteiro. E especificamente porque eu nunca menstruei na vida, a história conseguiu, pra mim, passar muito bem, meio que o verdadeiro terror que seria ter que andar por aí sangrando no dia a dia. Com esse risco aí de sangrar, né? É bem retratado na história com a arte, que o sangue, ele é sempre meio que uns monstros ali escorrendo, né? Tem uns rostos, umas mãos esticando. Ele tem uma boa retratação de como é inadequado passar por isso, nunca tendo vivenciado essa situação. Achei muito, muito interessante. Pra dois homens aqui, eu quero falar que a autora conseguiu repassar muito bem. A autora e o desenhista, né? Conseguiram passar muito bem. Seja lá qual for a sensação de ter que menstruar, eu esquerdomacho aqui, eu senti, ok? Queria eu menstruar pela Ana, ok? Se eu pudesse tirar isso de vocês, pessoas que menstruam. Mas enfim, tem essa parte dessa retratação, mas eu acho que o que a gente talvez consiga se identificar é essa parte de internet, porque eu sei que você frequentou, eu frequentei lugares não tão bons de internet, mas você frequentou lugares piores que eu. Uns chans da vida aí. Você frequentou chans. Isso é verdade. Chan eu não cheguei aí. Sim. E um brasileiro ainda, coisa ruim mesmo. E eu acho que essa é a parte que a gente tem uma identificação mais pessoal, né, de como é a retratação. O que você achou dessa parte de tratar como era ser um adolescente nos começos dos anos 2000, entrando na internet e falando com um estranho? Acho muito bom. Eu fiquei pensando sobre isso, eu acho fascinante uma coisa que ela datou por um curto período de tempo, tipo, essa noção de conversar com estranhos na internet, porque teve esse período aí bizarro dos chat wall e MSN, que eram uns completos desconhecidos mesmo. Aí teve um período aí depois disso surgiu as redes sociais, com Twitter, Facebook e tudo mais. E sei lá, podia ter estranhos, mas nunca eram exatamente estranhos. Era, tipo, exato. Mas era dentro de um contexto, né? Mas eu acho que desde o surgimento do Discord e a volta desses chats mais privados, a criançada de hoje tá voltando a ter essa experiência bizarra. Ter um contato próximo, mas não tanto com verdadeiramente pessoas anônimas, sabe? Gente que nunca vai postar a própria foto ou coisa assim. Você nunca vai encontrar na vida real. E é todo mundo misógino e racista, basicamente. Basicamente. Tanto que todos os dramas recentes de tiroteio escolar, ou tipo grupo nazista de adolescente,
surgiu do Discord, daí que vem essa galera. Então eu fiquei pensando. É a nova. É o mais raso do Deep Web, né? No sentido de que não é indexado, então não é fácil de encontrar, mas é fácil de encontrar, o Discord especificamente. Então eu só fiquei pensando nisso. Bom, que bom, a criançada hoje em dia vai se identificar muito bem ainda com esse quadrinho. Não é uma experiência única dos anos 2000, não. Teve esse revival, né? De voltar a falar com estranhos, né? Na internet. E aí ele tem essa trama em específico, que é, né? A personagem principal da Ana, ela tá passando por esse período de inadequação na escola. Ela é um bullying meio que indireto, mas eventualmente fica direto, né? Meio que mais... Ela tá num grupo que parte das meninas não gosta tanto dela, ela gosta de uma pessoa em específico, essa pessoa é meio apaziguadora, gosta de todo mundo, então ter que juntar... Eu gostei dessa retratação, inclusive, né? É muito fiel, sim. Tem sempre essa pessoa que, não, sou amigo de todo mundo, e junta todas as tribos, e faz uma salada mista estranha ali. Sempre tem um no grupo dos populares que, tipo, não, eu quero ser gente boa com todo mundo, eu não vou maltratar os nerds e os gordinhos e os desajeitados social, não. Sempre tem alguém bom entre os populares. Sim. E aí, no caso, ela tá nesse grupo que ela não tá muito satisfeita com a dinâmica do grupo, passam a zoar ela porque ela menstruou e sujou a roupa, que é a história que eu lembro da minha adolescência de meninas que passaram por isso. Então, tipo, parece ser... retrata bem essa relação. E aí, por conta dessa inadequação, ela vai se meter com gente que tem umas ideias tortas na internet, o que é normal. O que é normal. Até um pouco menos... eu queria que as pessoas online fossem mais racistas e mais misóginas. Se bem que, não sei, anos 2000 tinha muito disso, mas talvez era menos... Era mais velado. Eu tenho a impressão que hoje em dia, se a menina caísse num grupo de Discord, não ia dar 2 mensagens antes de alguém começar a falar de Sigma e Alpha e não sei o que das contas. Pois é. E nesse sentido, o quadrinho ele é um pouco deslocado no tempo, porque fica bem óbvio, e até no final o quadrinho faz até referência diretamente, fica bem óbvio que o desenvolvimento que seguiu essa relação com as pessoas estranhas da internet é um desenvolvimento mais moderno no Brasil, né? É algo que não era típico no passado e que foi com alguns casos de tiroteio em escola que foram bem populares, talvez na época que o quadrinho foi escrito. Eu não sei nem quando que ele foi escrito, mas estava bem em voga, teve em Suzano e teve alguns outros. Suzano é o que eu mais lembro, que é mais perto daqui. É o mais famoso até hoje em dia, é o caso Suzano, eu acho. Teve uns recentes aí, galera com faca e não sei o que, mas acho que até hoje o caso Suzano é o caso brasileiro. E aí a história meio que colocou de forma que era um malandro de show, era um malandro de show brasileiro, o cara de Suzano. Exato. E o que você achou aí de fazer esse merge de essa mescla de duas situações de internet, e você acha que funcionou pra história, é isso? Eu não sei. Pra reta final, pra segunda metade, o quadrinho meio que tenta juntar num clímax, não só esses 2 plots que você tá mencionando, mas mais alguns, inclusive. Tipo, tem algumas mensagens que não são temas da história. Tipo, são parte... Tem muitos temas e mensagens nessa história, é estranho. Uhum. E, tipo, meio que tenta juntar tudo. Então, tipo, chega um clímax ali que tudo se junta pra resolver essa história. Então, luta feminista, drama... familiar, bullying escolar e violência virtual, seja lá como for que vocês queiram chamar isso. Então, tudo se junta ali. Tem uma página dupla de clímax ali que eu achei um pouco... bem distante do tom da história até ali. E aí, uma história que estava sendo muito realista pra mim, acabou caindo num tom um pouquinho fantasioso. Virou total. Eu tinha pensado exatamente isso, mas prossiga. Exatamente. Porque eu entendo a história, ela queria terminar num tom positivo, entendeu? Ela queria dar esperança para os personagens naqueles dias, mas acabou ficando... Que nem você falou perfeitamente, acabou ficando destoante, querer resolver tudo. A impressão que dá é que o quadrinho tem
tentou resolver esse problema. Tipo, eu tô contando essa história e eu vou dar a solução pra esse problema. E eu acho que não era do tom da história, porque precisou de algumas forçações de barra pra chegar nessa resolver o problema. Foi bem forçado. E eu acho que não é simples assim também, né? Tipo, foi resolvido de uma forma muito... Sei lá, ela tem uma passagem específica que foi o que eu fiquei mais... o quê? Que foi logo no começo dessa virada. Que é, a personagem principal da Ana, esse é um spoiler, mas é mínimo. Ela tinha brigado com essa menina que é apaziguadora, né? Que é a que une todo mundo. Ela tinha brigado com ela. E aí, eventualmente, essa menina só aparece na casa dela e tipo, não, sou uma amiga ainda. E eu tipo, quê? Por quê? Eu também achei isso muito... O que... eu tava esperando a Ana reagir, é isso? Tipo, eu tava esperando ela falar, pô, não vai falar nada? Tipo, não, só... Sei lá, e você pode falar que, não, criança é assim, não sei. Então, mas... e foi... Não era criança, já adolescente guarda rancor. E isso... No fim, aí é quando eu olho o caminho que o quadrinho seguiu pro final da trama, soa como, ok, elas precisavam ser amigas pra ter essa mensagem no final. Então, tipo, meio que sacrificou um desenvolvimento específico, um caminho que tava seguindo, pra poder concluir de um jeito heróico, de certa forma. Você tem completa razão que alguns temas foram sacrificados em benefício de outro. Um tema favorito meu, que é o do bullying, ele foi completamente sacrificado nesse sentido. Foi. Porque foi meio que, tipo... passou, né? Isso já foi. Acabou. Não tem, tipo, eu gosto de história de criança sofrendo e o quadrinho me tirou esse meu divertimento. Me arrancou o sofrimento do bullying. Sim. Porque, tipo, bullying não tem solução, ok? Tem gente sofrendo bullying na escola escutando esse podcast, ok? Não tem solução. Não tem o que fazer, ok? Quando você vai pra vida adulta, fica muito melhor, ok? Essa é basicamente isso. É a única solução que eu dou pra você. Escola é tipo um presídio. Tipo, não é uma vida real aquilo, ok? As pessoas não conseguem fazer bullying com você na vida real tirando seu patrão. Então, tipo, é muito diferente mesmo. Essa questão é completamente abandonada, tratada sobre isso. O bullying não é fielmente retratado nesse quadrinho. Ele tem algumas tramas que eu tava gostando e funcionaram até no final, não precisaram ser sacrificados, como, por exemplo, tem toda a passagem da relação dela com a mãe e com o pai, que no começo é tratado de uma forma bem sutil. Tem uma página muito boa ali no momento que tem uma discussão entre os pais delas, que é a construção ali com uns contornos vermelhos por cima muito do desenho, que é uma excelente página, eu gostei. E meio que a conclusão disso tem tipo uma página no final ali da relação dos pais, que o pai tá indo embora, enfim, é uma página boa também e que dá uma profundidade sutil e que fica nesse gosto de, o que, né, tipo, as pessoas não são só isso, não são simples assim, né, a relação é complexa, e o que isso significou para essas pessoas. Eu gostei, foi bem sutil e foi bem legal. E aí destoa dessas outras que, tipo, jogou fora e fez uma mensagem quase panfletária, por assim dizer, sabe, de tipo... É isso aí, a gente é mais forte do que isso e vamos vencer juntos. E é como você falou, não é bem assim. Tipo, vamos vencer juntos algumas coisas, nem tudo dá pra vencer junto e a vida é foda. E faltou, eu senti que ele tinha a sutileza, o quadrinho, ele tinha a sutileza e aí ele jogou fora. Pra dar essa mensagem feminista e esperançosa e tal. Eu entendo que era esse o intuito do quadrinho, mas o realismo desse gibi pra mim não pedia a esperança, pedia a mensagem crua e fria, entendeu? E, tipo, sei lá. Ou pelo menos agridoce que fosse, né? Agridoce que fosse, eu tô contigo nessa. E toma aí, por exemplo, o caso. Você não tá mencionando porque é spoiler, mas eu sei exatamente da página que você menciona sobre a sutileza do pai indo embora ali. E toma aí, esse é bem agridoce mesmo. Tipo, tem uma complexidade aí bem difícil, tipo, de encarar. Né? Sim. É muito bom nesse sentido. Eu acho, por exemplo, o último ato ali mesmo, tipo lá, as últimas páginas do quadrinho, a Ana vai pro negócio ali, e isso era o bastante, tipo, com mensagem heróica pra mim. Antes, as meninas se juntando ali e tudo mais, eu não gostei, não. Eu achei meio... O que é uma pena, porque ele
como ele é o que termina a história, sempre que acontece essas quedas no final da história, é o mais difícil da gente digerir, né? Porque é o último gosto que deixa. Então, mesmo que o gosto anterior tava bom, tava divertido, tava bem com bastante tempero, com bastante coisa acontecendo, e aí quando termina de uma forma não tão satisfatória, pra mim sempre fica misto. Eu nunca consigo não ficar misto com final para baixo, que nem esse. Eu tô disposto a ser um pouquinho mais duro. A questão do bullying em específico é uma sina incorrigível pra mim. É uma história de bullying que a mensagem é: não, mas você pode fazer amizade com bullying. É Turma da Mônica 1995, sabe? Então não dá pra fazer isso, velho. Tipo, não tão simples assim, né? Tem que ter uma construção, assim, pelo menos. É um pecado escrever isso pra mim. Eu não gosto nem um pouco. Eu não acho nem positivo pra criança ensinar isso. Eu tinha que ensinar a defesa pessoal. Essa é a lição que você pode ter pro bullying. Não tem o que fazer. E nem isso ajuda na maioria das vezes. Não tem muito o que fazer. Especificamente as dinâmicas de uma escola não são feitas pra punir o bully. Raramente, a menos que o bully passe do limite, o que é muito raro, ele nunca vai ser punido. A gente já viu múltiplas histórias reais de alunos que tiveram que transferir de escola por causa do bullying. O bully tá lá, sabe? Tipo, ganhou uma suspensão de uma semana e tá lá de boa. E a pessoa que sofreu continuou sofrendo de outras formas. E ela foi a derrotada da história. É o que você falou, é uma situação muito complexa e não tão simples de resolver. Então, e elas não são crianças. Se fossem crianças, dá pra falar, não, mas criança briga mesmo e depois se entende. Já são adolescentes, não é mais criança. Eu vou falar, no mínimo pré-adolescente ali, tipo, já tá na situação. Que nem o quadrinho retrata bem, já tá na situação de, tipo, drama de malhação, né? Tipo, drama de todo novelesco, pequenas intrigas e fofocas e tudo mais. O quadrinho faz bem em retratar isso. Então, pra mim, esse quadrinho, como tem o bullying muito bem retratado e como uma grande temática, fazer isso pra mim é uma sina. Então, eu pego um pouco mais pesado nesse sentido, de que não dá pra fazer isso depois. Sim. Mas beleza, Judeu, acho que a gente falou bastante sobre o quadrinho sem spoilers, sobre as nossas opiniões mistas sobre o desenvolvimento e tudo sobre ele. Eu quero falar um pouquinho sobre spoilers pra gente falar um pouquinho dessa conclusão. Então, se você não leu o quadrinho, se interessou por essa polêmica que a gente trouxe sobre bullying e tudo mais, você quer ver o que o quadrinho fez, você pode ir atrás, aqueles dias está em catálogo, e você pode ir atrás e obtê-lo, e ler, e vir aqui ouvir com a gente a parte com spoilers. Leitura interessante, no mínimo. Sim. Algo que deixa a gente misto, eu recomendo, sim. Eu recomendo. Tem a sua própria opinião, eu quero saber. A gente sempre fala, né, que é melhor você despertar esse tipo de sentimento do que deixar, sei lá, não despertar nada. Ser medíocre. Eu gosto mais disso do que completa mediocridade, sim. Então vamos lá, vamos pra parte com spoiler. Embora não houvesse mesmo existido pra se lembrar também. Bom, beleza, Judeu. Eu acho que a parte que a gente não esboça com mais clareza nessa primeira parte, é que a gente pode falar aqui, é sobre justamente essa... Eu não sei se você quer falar de alguma coisa específica antes, mas sobre esse desfecho, né, de virar uma caçada à mochila que tá no parque, e aí as meninas pulam o muro pra vir junto, achar e confrontar os meninos assassinos com um taco de beisebol com prego. Tipo, foi muito caricato tudo isso, né? Virou estranho. O tipo de gênero que eu mais odeio do mundo, que é grupo de crianças entrando numa aventura adulta demais pra eles. Eu odeio Stranger Things. Eu odeio... Como é que é o nome daquele filme lá? Conte comigo. Stand By Me? O Stand By Me eu odeio. Eu odeio Goonies, como é que é? Goonies. Eu odeio Goonies. Eu odeio essas histórias. Okay. E é isso que aqueles dias virou. Então, pessoalmente, ok? Não é culpa do dia... É um pouco culpa de aqueles dias, porque... Por seguir esse caminho. Por seguir, sei lá, mudar o rumo da história dessa forma. Virou isso e eu odeio esse gênero de história. Não gosto nem um pouco. E soou muito desejo heróico, sabe? De tipo, não, se eu tivesse lá, tipo, se essa personagem tivesse lá, ela podia resolver isso mandando a real.
E sua irmã, hein? E aí, você faria isso com a sua irmã? E meio que não é assim que se resolve o problema de um cara radicalizado na internet. É muito mais fundo que isso. Sei lá. Ficou fantasioso, de fato, né? Pareceu uma solução simples para um problema muito complexo. Achei particularmente bizarro também essa página dupla. Tipo, não, tipo, finalmente a união feminina. Team up, né? O team up ali das meninas e... Bom, o feminismo, eu não sei o quanto ele ajudou, tipo, nesse... Bom, um pouco ali da questão da menstruação, mas, tipo, não foi a união feminina, não ajudou muito, não. As meninas foram embora, assim, que deu ruim. Então eu não entendi até porque o drama da menstruação não foi resolvido pela amizade. Nem foi resolvido, na verdade, né? Foi aceito como, tipo, ok, é parte do processo do corpo. E aí tem a frase da menina, tipo, eu sei o que é sangue, porque eu menstruo. E pareceu, tipo, justamente, tipo, é assim que eu vou convencer ele. Eu vou chocar e mandar real. E sei lá, não é isso que resolve esse tipo de dilema em específico. Ficou muito não realista só mesmo. E resolveu o problema muito fácil dessas meninas, né? Porque, tipo, sai dali, tem as passagens finais ali, dela sendo detida e para poder investigar, depois ela vai pro grupo e ajuda a irmãzinha. E aí elas vão pra escola e ela faz um desenho, a gente é amiga, né? Tipo, por que vocês são amigas? Só porque elas apareceram? E foram embora. E foram embora e não fizeram nada? Acharam um negócio e não fizeram nada? Eu não entendi nem muito bem de onde é que ela tava ajudando elas a fugir. Por que elas pularam o muro, né? Eu não entendi essa escola, parte. Né? Não entendi. Então um ato final aí muito corrido. É bizarro pra mim. É o que eu falei, eu não queria falar em todas as palavras. Na parte final em que ela vai lá pro grupo de luta feminista ali. Essa é a parte de mensagem esperançosa um pouco mais realista, entendeu? Essa é a parte que essa história poderia terminar aí. Tanto que terminou. Essa é a esperança o bastante. Que tem esse grupo de mulheres que sofrem a mesma coisa que ela, entendem ela. Agora, não precisa realmente dessa parte mais fantasiosa pra chegar nisso. Tinha outros caminhos que o quadrinho podia caminhar até chegar aí. Sim. Inclusive veio do nada, né? Essa tipo, a menina, não, eu frequento um grupo aí. Vamos não lá. Foi nem um pouco orgânico essa parte. E a menina falou isso depois de ela entrar pela janela, resolvendo um conflito que não foi resolvido. Tipo, não, a gente não tá brigada mais, e inclusive eu faço parte de um grupo feminista, então eu quero ir pra lá com você. É meio triste que foi barato, sabe? Tipo, podia não ser tão barato. Eu acho que é isso que me entristece mais, ter sido facilmente resolvido algo que não é facilmente resolvido. Poderia ter mais consequência também. Também. Tipo, porque, o quadrinho tentou um pouco trazer o realismo com, tipo, a menina tirou uma arma, então ela vai ser presa, tipo, vai ter que passar por um negócio ali, né? Tipo, exigia um pouquinho mais. Podia ter alguma coisa a mais, né? Não facilitar, porque não deveria ser facilitada essa resolução, porque ela não é facilitada no mundo. Porque não é simples, velho. Eu acho que, tipo, mesmo nesse sentido de, essa obra foi pensada... Foi pensada sendo escrita por uma Ana, entendeu? Não é pra nós dois. É uma mensagem de esperança. Não é pra nós dois homens de 30 e poucos anos. É pra uma. Por que você não entendeu? Mas eu acho que até pra uma Ana que tá lendo esse gibi, é um pouquinho infantilizante pedir pra que ela imagine que vai resolver a situação assim. É maniqueísta, né? Tipo, não é assim que é o mundo. E uma criança da idade da Ana, uma adolescente, pré-adolescente, entende isso. Entende perfeito, melhor que a gente entende como a vida de uma menina dessa idade é merda, entendeu? Entende melhor que a gente. Então, imaginar uma solução fácil, não acho que nem passa tão bem uma esperança. Não tá aí. Pois é. Mas beleza, era isso que eu tinha pra comentar. Não sei se tem mais alguma coisa específica que quer falar com a parte com spoilers. A gente meteu muito o pau. Eu quero só, tipo, reafirmar as partes boas. Então, algumas... as partes das experimentações visuais foram muito boas mesmo. Então você tem razão. A parte ali em que rola uma violência doméstica é muito pesada e muito bem feita. Sim. E tudo que envolveu a menstruação eu achei fantástico. Fantástico. Muito bem... Tipo, que conceito, sabe? Que ideia. Essa é uma excelente ideia.
pra transmitir essa inadequação com essa situação. Tipo, monstro saindo de você. O quadrinho podia ser só sobre isso, quando eu paro pra pensar. É algo muito específico e, tipo, muito bem retratado. A parte que ela pega o sangue ali e põe na cara e tudo mais. Essa parte é boa. Essa é a parte boa, tipo, entre o conflito ali. Então, tinha que ter mais coisas assim e menos das outras temáticas. Tipo, a temática da menstruação tinha que ser muito mais o pilar que tá guiando essa história. Não tinha que ser o subplot em nenhum momento. Tinha que ser mais só sobre isso. Ou podia ser e amarrar mais também. Talvez. Não sei. Mas, tipo, podia amarrar mais e funcionaria também, né? Foi uma parte que brilhou e que eu gostaria de ver mais, sem dúvida, sabe? Tipo, tá bem interessante. Ali a parte que ela saca a pistola e tem o sangue atrás fazendo um monstro. É interessante. É uma ideia de que, nesse momento ela, pra esses meninos, ela é um monstro, porque ela tá aí sangrando o stand da menstruação ali, Então eu gosto dessa experimentação visual, realmente. Funcionou muito bem. Perfeito. Muito bem, beleza, Judeu. Foi isso aqui o nosso programa que falamos sobre Aqueles Dias, de Luana Cristine e Gil Gomes. Gil Gomes era um nome de um repórter, não tô maluco não, né? Não, esse nome não me é estranho também. Gil Gomes aqui agora, era isso, não era? Eu já não sei. Era sim, acabei de procurar aqui, era isso mesmo, que é o cara que falava com a mãozinha, assim. E eu tenho um tio que toda vez que você perguntar pra ele sobre o Gil Gomes, ele vai falar que eu imitava quando eu era criança. Toda vez ele conta a mesma história, eu já cansei de ouvir essa história. Aquele já não é muito específico. Muito pessoal. Mas todo final de Quadrinho ao Quadrado a gente já deixa avisado o próximo quadrinho que a gente vai falar no mês que vem, para as pessoas irem atrás se tem interesse e poderem ler com a gente e comentar aqui. E qual vai ser o quadrinho do mês que vem, Judeu? A gente tá voltando pro Rafael Salimena, mas dessa vez ele escrevendo junto com Daniel Lopes, o 100 discos para conhecer a Guardela, correto? Exato, é um recém-lançamento, a gente raramente Muito faz recente, isso, de coisa que acabou de sair, mas a gente tem fé no Salimena. Eu adoro Salimena, então tá aí. Então a gente... E a proposta pareceu interessante o suficiente. Então mesmo sem ter lido, no escuro, sem ver nenhuma resenha de opiniões na internet, porque nem começou a sair ainda quando a gente gravou esse programa, começou a chegar agora pras pessoas. Então a gente vai se antecipar e falar desse quadrinho no mês que vem. Perfeito, até mês que vem então. Até mês que vem. Pedra de raio.